Pai, a nossa oração é que o Senhor não nos deixe ser envergonhados quando colocamos a nossa esperança em Ti, mas que derrame o Teu Espírito Santo em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Essa é a experiência que tanto desejamos entre muitas outras. Isso é central, Senhor. Tu não permitirás que sejamos envergonhados em nossa esperança, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, de forma real e visível, pelo Espírito Santo. Portanto, vem agora, continua o louvor, continua a comunhão deste momento sobre a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Minha abordagem nesta mensagem é dedicar a primeira metade para te inspirar a buscar o Espírito Santo e a segunda metade para te explicar como fazer isso. No dia 6 de dezembro, cerca de um mês atrás, às 6h45 da manhã, eu estava sentado na minha cadeira na sala de estar, ainda estava escuro lá fora. Eu tinha apenas uma pequena luz de leitura acesa, criando uma bolha de luz no ambiente. O iPad estava aberto no meu colo, na leitura bíblica designada para aquela manhã. Eu havia acabado de passar 36 minutos na esteira, no sótão. Havia tomado banho, preparado uma xícara de chá quente e me acomodado para desfrutar de um tempo de comunhão com Jesus, como faço todas as manhãs, por meio da Sua palavra. Lembro-me de ter feito uma pausa antes de começar a ler os 4 textos designados da Bíblia e pensei: eu amo essa quietude, amo esta sala, amo este carpete, os móveis, a lareira, amo esta cadeira e como ela me sustenta, amo essa iluminação suave, esse pequeno espaço onde Jesus e eu nos encontramos. Amo o calor desta manhã fria, amo a sensação dos meus músculos. Amo este suéter de lã laranja com cotovelos marrons e um pequeno buraco na frente. E amo a doçura deste chá com 2 embalagens de adoçante. Não há dor alguma em meu corpo. Então a minha mente mudou. Eu vinha lendo o livro Avenida dos Espiões, de Alex Kershaw, sobre a resistência francesa na Paris, ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu li como a Gestapo prendia qualquer pessoa em Paris suspeita de deslealdade ao regime nazista e de apoio à resistência, e como, quando as prisões ficavam cheias, simplesmente marchavam com 50 deles e os fuzilavam. Li sobre as torturas e tentei imaginar aquilo em meio ao meu conforto. Na minha cadeira acolchoada, no meu suéter de lã, com meu chá quente e aquele silêncio tranquilo. Imaginei-me sendo preso, despido, mergulhado em uma banheira de água gelada, e quando eu não conseguisse mais resistir aos gritos, sendo mantido submerso até aspirar água para dentro dos pulmões. Alguns nunca se recuperavam e morriam. Outros, sabendo disso, se recuperavam e eram novamente interrogados. Você vai trair os outros ou será mergulhado novamente? Mas eu me imaginava não em Paris, resistindo aos nazistas, e sim sofrendo por Jesus em algum ambiente hostil. Tudo o que eu teria de fazer, tudo o que eu teria de dizer para voltar à minha cadeira, ao meu chá e à minha luz seria: Jesus não é o meu Senhor, Jesus não é o meu Salvador, Jesus não é o meu tesouro. Era só isso. Bastava dizer isso e eu teria de volta aquele lugar. Então eu me perguntei e supliquei. O motivo pelo qual me lembro tão claramente daquele dia é porque eu supliquei: Deus, por favor, dá-me o suficiente de Ti. Mostra-me o bastante do Pai e do Filho pelo poder do Teu Espírito, para que nada, absolutamente nada, jamais me leve a dizer algo assim. Seja o que for que eu enfrente, ó Deus, concede-me que isso nunca aconteça, que eu nunca deseje este momento doce tão desesperadamente a ponto de pagá-lo ao custo de Te negar. Corrie ten Boom morreu em 1983. Ela era uma cristã holandesa que ajudou os judeus a escapar da Alemanha nazista durante a guerra e foi presa aos 52 anos em um campo de concentração. Quando era menina, ela tinha a mesma pergunta. Você provavelmente já ouviu essa história. Ela se perguntava: eu seria capaz de sofrer e não ceder? Certa vez ela contou esse episódio com o pai. Papai, disse ela, um dia eu tenho medo de não ser forte o bastante para ser mártir por Jesus Cristo. Diga-me, como será? O pai respondeu: quando você faz uma viagem de trem de Haarlem para Amsterdã,
Quando é que eu te dou o dinheiro para a passagem? 3 semanas antes? Não, papai. O senhor me dá o dinheiro pouco antes de embarcar no trem. Isso mesmo, respondeu ele. E assim é com a força de Deus. Nosso sábio Pai no céu também sabe quando você vai precisar das coisas. Hoje você não precisa da força para ser mártir. Mas assim que for chamada para a honra de enfrentar a morte por Jesus, Ele te dará a força de que precisa, exatamente no tempo certo. Corrie contou ao público que tirou grande conforto do conselho do pai. Mais tarde, quando teve de sofrer por Jesus em um campo de concentração nazista, ela disse: Ele de fato me deu toda a coragem e poder de que precisei. Ela contou essa história enquanto abria em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Se você tem uma Bíblia, convido-o a abrir comigo, porque é daí que a maior parte dos meus pensamentos vai surgir. É uma das promessas mais preciosas sobre o Espírito Santo em nossas vidas. E um dos maiores incentivos, eu espero e oro para buscá-lo de todo o coração. Então, convido você a ir comigo até lá. Eu sempre encontrei ânimo nessa promessa de que o Espírito Santo repousará sobre mim, de tal forma que o que parecia impossível, sentado na minha cadeira, será possível, mesmo aos 72 anos, talvez de forma repentina, talvez milagrosamente. Então vamos ler. Amados, diz 1 Pedro 4,12, não se surpreendam com o fogo da provação ou com o teste da água gelada, quando vier sobre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se por participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também se alegrem e exultem quando a sua glória for revelada. Se você for insultado pelo nome de Cristo, pode ser apenas um insulto, fogo ou gelo, você é abençoado, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vocês. Isso pode ser uma experiência repetida ao longo da vida, ou pode ser a obra final do Espírito Santo antes de você morrer, a manifestação final do poder do Espírito em exaltar Cristo em sua vida. O Espírito da glória e de Deus repousa sobre você enquanto você suporta seus sofrimentos finais. Se você for insultado por causa do nome de Cristo, se for repreendido, envergonhado, mergulhado na água gelada ou exposto ao fogo, você é abençoado, porque Deus vai se manifestar. O Espírito da glória e de Deus repousa sobre você. O Espírito da glória e de Deus repousa sobre você. Agora, se você pensa ao ler isso, que isso se aplica apenas ao sofrimento por perseguição e não, por exemplo, ao câncer, eu não acredito que seja assim. Claro, esse é o contexto imediato, mas pense, quando você está nas últimas dores do câncer, ou caminhando para a morte por causa dele, e mesmo assim decide no meio disso, sofrer como cristão, para exaltar o nome de Jesus, você está experimentando o mesmo que aquele que é perseguido por causa da justiça. Como essas coisas são essencialmente diferentes, a questão diante da sua alma é a mesma, seja perseguição ou doença. Eu vou me voltar contra Jesus em raiva, ou vou confiar nele? É o mesmo princípio, a mesma batalha. Eu confiarei nele, ou me tornarei amargo e desesperado pela forma como ele está me tratando, ou permitindo que eu seja tratado, mesmo sendo o Salvador soberano que poderia agir de outro modo? Se você receber o seu sofrimento com a oração e a esperança de exaltar Cristo nele, seja perseguição ou câncer, você estará sofrendo como cristão, e essa promessa será verdadeira para você. Na hora da provação, a pergunta será lançada em seu rosto: onde está o seu Deus? Ele não pode impedir essa perseguição, não pode impedir esse câncer. De que ele serve? Onde ele está? E segundo este texto, a resposta que o próprio Deus te dará será: eu estou aqui, repousando sobre você, em meio à sua agonia, com glória e com Deus. O que sentiremos naquele momento? A vergonha, a degradação, a miséria, a total falta de romantismo, será o oposto do que parece ser glória. Não parecerá glória, não soará como glória, assim como a cruz não parecia glória. Não era algo glorioso, era horrendo.
Mas o Espírito de Deus não deixará que essa seja a palavra final, porque ele não é apenas o Espírito de Deus, mas o Espírito de glória. Verso 14 novamente. O Espírito da glória e de Deus repousa sobre você. É nisso que você pode confiar como filho de Deus. E o que ele faz quando vem? Eu tenho 7 coisas. O que ele faz quando se manifesta como o Espírito de Deus e o Espírito de glória, e isso deve servir de incentivo. Por que você não desejaria experimentar a plenitude desse Espírito? Número 1. Ele é o Espírito da verdade, segundo João 14:17, 15:26 e 16:13. Ele traz à nossa mente toda a verdade de que precisamos, seja pouca ou muita, ele trará o que for necessário à sua lembrança. Todas as forças das trevas tentarão te confundir e obscurecer a luz da verdade naquele momento. Todas as proporções de poder do mundo parecerão fazer Deus parecer distante, pequeno e ineficaz, como se ele fosse nada. Esse é o objetivo de Satanás sempre. Esse é o objetivo do pecado, fazer Deus parecer inútil, insignificante. E o trabalho do Espírito da verdade, o trabalho do Espírito Santo naquele momento, é te conduzir à verdade, te dar a medida de verdade que você precisa, mesmo que seja apenas um fragmento, para permanecer fiel. Você pode ter uma memória fraca, mas o Espírito não tem, e ele estará lá para te lembrar do que for necessário. Número 2. Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele me glorificará. João 16:14. O fundamento, o centro e o objetivo de toda a verdade que o Espírito traz é a glória de Jesus Cristo. Esse é o propósito, esse é o centro de tudo o que ele revela, a glória de Cristo, a grandeza, a excelência, a beleza de Jesus. A essência do ministério do Espírito Santo é magnificar a beleza de Jesus Cristo nos corações e nas mentes dos seres humanos. Essa é a essência da obra dele. Sem isso, nada mais que ele faz conta, porque estaremos condenados ao inferno sem isso. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Sempre estarei com vocês, inclusive na hora final da provação. E o trabalho do Espírito Santo é te fazer lembrar disso, e com os olhos do coração, como diz Efésios 1:17, te fazer vê-lo ali. Esse é o trabalho do Espírito da glória e de Deus repousando sobre você, fazendo com que o cumprimento de Mateus 28:20 seja real para você. Eu estou sempre com você. E a obra do Espírito Santo é tornar isso verdadeiro e te fazer perceber: ele está aqui. Terceiro, mais do que isso, ele repousa sobre nós, o Espírito repousa sobre nós para sustentar dentro de nós o amor por Cristo. Amor por Cristo, não apenas vê-lo ou lembrar dele, mas amá-lo. O Espírito não apenas revela a beleza, o poder, a sabedoria e o amor de Cristo. O Espírito comunica ao nosso coração o valor precioso de Cristo. Ele comunica isso. Ele transmite isso. Ele é isso, na experiência. Cristo é precioso. Ele é falado pelo Espírito Santo, ou não é falado de forma alguma, ou de forma hipócrita. É o Espírito quem faz o valor de Jesus ser conhecido e sentido. Filipenses 3:3 diz que os cristãos adoram pelo Espírito de Deus. O que te separa dos trabalhadores da iniquidade é que você não apenas adora, mas adora pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, é o Espírito que dá ao nosso coração o senso do valor, da dignidade e da dignidade de Jesus e do Pai. É Ele quem nos faz sentir que essa leve e momentânea aflição não pode ser comparada à glória que será revelada, ou seja, Jesus Cristo. Quarto, Ele repousa sobre nós como o Espírito da glória. O que isso significa? Como experimentar o Espírito da glória repousando sobre você em um momento horrendo, nada glorioso, de morte? O Espírito da glória e de Deus repousa sobre você. Eu creio que isso significa pelo menos duas coisas. Primeiro, ele nos faz sentir que a glória que estamos perdendo naquele momento vergonhoso e horrendo não vale a pena manter. Segundo,
A glória que estamos prestes a ganhar em poucos minutos ou horas é infinitamente melhor. Esse é o trabalho do Espírito Santo, e se você não sente isso agora, é por isso que veio a este encontro. Nossa oração é que você prove disso aqui e cresça em sua confiança de que, sempre que precisar provar plenamente disso, você provará, e que isso te coloque em um caminho de busca por essa plenitude até o dia em que morrer ou Jesus voltar. Em 1 Pedro 1,23, o Espírito Santo é a semente incorruptível pela qual nascemos de novo. Qual é o ponto disso? Quando o Espírito incorruptível entra em nós, ele traz esta convicção: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor, essa semente incorruptível, permanece para sempre. E se você nasceu dele, você permanece para sempre. Esse é o trabalho do Espírito Santo na hora da provação. O Espírito da glória nos fará sentir que toda a glória que estamos perdendo não vale a pena manter, e toda a glória que estamos prestes a ganhar é infinitamente melhor. O Espírito da glória fará você experimentar a realidade de 1 Pedro 5,10. E depois que vocês tiverem sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que os chamou à sua eterna glória em Cristo, os restaurará, confirmará, fortalecerá e os firmará. A Ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. Quando o Espírito da glória repousa sobre você, Ele te dá um gosto dessa glória eterna, um pequeno gosto, bem ali, na esquina da eternidade. Se você não sair da água consciente, você vai direto para lá, para a glória. E se você voltar à consciência, Ele ainda repousará sobre você e será o bastante. Se você estiver dilacerado, será restaurado. Se estiver esmagado, se levantará em triunfo. Se morrer em total fraqueza, receberá força inabalável. Se afundar em areia movediça, descobrirá que está sobre um alicerce eterno. Eu vi essas 4 palavras. Vocês foram chamados à eterna glória em Cristo, e o trabalho do Espírito é selar essa esperança em você. Você não pode fazer isso sozinho. Jamais sobreviveria àquele momento com fé e esperança sem Ele. Quinto, na hora da provação, o Espírito Santo vencerá suas dúvidas e te dará a segurança de que precisa. Você luta com dúvidas? É claro que sim. Se disser que não, está mentindo. Todos nós passamos por momentos de maior ou menor abalo, e então você se pergunta: como será no fim? E se eu for atacado na hora final? Mas você não recebeu o espírito de escravidão para voltar ao medo, recebeu o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. E talvez essa seja a única verdade que você conseguirá pronunciar: Abba, Pai. Quando você clama Abba, Pai, é o próprio Espírito testemunhando com o seu Espírito que você é filho de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. O trabalho do Espírito Santo na hora da provação é te preservar de uma dúvida que destrua a fé e te conceder o doce dom da segurança. Sexto, se surgir a oportunidade, durante a provação, de falar de Cristo ao seu médico ou ao seu perseguidor, o Espírito Santo trará à sua mente o que você precisa dizer. Marcos 13:11. Não fiquem ansiosos antes sobre o que hão de dizer, mas digam o que lhes for dado naquela hora, porque não são vocês que falam, mas o Espírito Santo. O Espírito da glória e de Deus vai repousar sobre você naquela hora, e um dos seus ministérios será tirar de você a ansiedade e te dar simplesmente as palavras que aquele médico ou aquele perseguidor precisam ouvir. E você não faz ideia de quando isso acontecerá, nem quem será, por isso não há como ensaiar. Você pode ficar ansioso, mas isso não é bom. Ele diz: não fiquem ansiosos, porque eu aparecerei. E um dos meus trabalhos, quando aparecer, será te dar o que dizer naquela hora. Então anime-se, seja corajoso, vá em frente sem saber todas as respostas de antemão, porque o Espírito da glória e de Deus repousará sobre você. E se, em seu poder, Ele quiser que você permaneça em silêncio, não precisará dizer nada, mas se Ele quiser que fale, Ele te dará as palavras. Conte com isso, confie. Sétimo, na sua hora de provação, o Espírito da glória e de Deus te dará a si mesmo, e em si mesmo te dará o Pai e o Filho. Você experimentará, sem precisar formular rapidamente uma doutrina articulada da Trindade, a experiência viva de 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês.
Em outras palavras, que você experimente a preciosa presença pessoal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, nós sabemos disso, mas são três pessoas, e cada uma delas será experimentada na hora da provação, o cuidado e a ternura do Pai para com o seu Filho, o amor redentor do Salvador cobrindo todos os seus pecados, que Satanás lançará contra você naquele momento, e o sustento do Espírito mantendo firme a sua fé. Talvez você não articule a complexidade da Trindade. Apenas desfrutará do cuidado do Pai, da cobertura do Filho e do sustento do Espírito. E assim será. Se Deus promete em 1 Pedro 4,14 que o Espírito da glória e de Deus vai repousar sobre você com tanta ajuda pessoal, preciosa e real na hora da provação, por que você não o buscaria? Por que não gastaria toda a sua vida se aproximando dele e recebendo o máximo que pudesse dele? E se acrescentarmos a 1 Pedro 4,14 o alcance mais amplo da obra do Espírito, os incentivos se tornam cada vez melhores. Sabemos por João 3 que é o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo. Em verdade vos digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabemos, por 1 Coríntios 12,3, que ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Sabemos por Romanos 8,13 que precisamos mortificar as obras da carne pelo Espírito, ou pereceremos. Sabemos por 2 Tessalonicenses 2,13 que todos os nossos esforços para buscar santidade seriam inúteis, porque a santificação é pelo Espírito. Sabemos por Efésios 1,17 que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, e que sem ele viveremos vidas de absoluta loucura. Basta olhar ao redor do mundo, é insanidade, porque o Espírito Santo habita em poucos, e ele é o Espírito da sabedoria. Sabemos por 1 Coríntios 12,7 que a cada crente é dada uma manifestação do Espírito para o bem comum. Sabemos por Romanos 8,11 que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Cristo também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em você. Sem o Espírito não há ressurreição. Sem o Espírito não há novo nascimento. Sem o Espírito não há confissão do senhorio de Jesus. Sem o Espírito não há vitória sobre o pecado. Sem o Espírito não há progresso na santificação. Sem o Espírito não há sabedoria espiritual. Sem o Espírito não há dons espirituais. E sem o Espírito não há ressurreição. Então por que você não o buscaria? Por que não clamaria por ele dia após dia? Então vamos usar o restante do nosso tempo para falar sobre como fazer isso, porque presumo que vocês não são tolos e sabem o que isso significa. Ele é uma pessoa, não uma força. Sabemos disso por João 14,16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Jesus diz, eu sou o primeiro Consolador, uma pessoa, e quando eu for embora, outro como eu virá. Ele é uma pessoa, um ajudador, um amigo. Ele se relaciona com você não como um vento, isso é apenas uma figura, mas como uma pessoa. Desde o novo nascimento, num ponto específico do tempo, até a nova criação lá no futuro, devemos tudo a essa boa e santa pessoa. Devemos o planejamento disso à sabedoria de Deus, devemos a compra disso ao Filho de Deus, e devemos o poder disso à pessoa do Espírito. Então por que não buscá-lo? Por que não? Você poderia responder, porque já o temos, então por que buscar? É verdade, Romanos 8,9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Se você não tem o Espírito, então você não é um crente. Mas isso também é verdade sobre a fé. Se você não tem fé, você não é um crente. E Jesus disse, homens de pouca fé. Então, embora o Espírito Santo não venha em partes, como se eu tivesse 4 e você 6 pedaços do Espírito, mesmo que ele não venha dividido, a experiência dele vem. Ela é parcial. Sempre parcial nesta vida, mesmo quando é experimentada em plenitude. Mas Paulo diz em Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão,
mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele diz isso presumivelmente porque normalmente não estamos cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. É um mandamento que ecoa sobre vocês. Sejam cheios do Espírito Santo. Busquem isso, sejam cheios do Espírito. Ele não vem em pedaços, mas a sua experiência dele vem fragmentada, e você quer que todos esses fragmentos se unam em um só, completos, plenos. Sim, é isso que Paulo deseja para vocês, que tudo o que o Espírito pode ser para você, ele seja para você. Busque isso, não o apague, não o entristeça. Não apague o Espírito e não o entristeça, pois ele quer vir em plenitude. Então aqui está a minha pergunta. Como fazer isso? 4 passos. Primeiro, medite no que Deus disse em suas escrituras inspiradas pelo Espírito. Se isso soa simples demais, é porque é a base. Deus estabeleceu uma fonte de vida, uma conexão entre seu Espírito e sua palavra. Você não cria isso, é o desígnio de Deus. Experimente esse versículo e passe a vida pensando nele. João 6,63. É o Espírito quem dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e a vida. O que? As palavras são Espírito e vida. Você quer que ele ouça? Você quer ouvir um gostinho? Você quer viver, ouvir de manhã, na sua cadeira, com seu suéter de braço, e você não está desesperado? Ou outra conexão entre Espírito e Palavra. Porque em Efésios 5,18 e Colossenses 3,16, Paulo diz a mesma coisa de forma tão parecida e tão diferente. Em Efésios, sejam cheios do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Em Colossenses, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em seus corações. Porque ele diz, sejam cheios do Espírito em Efésios, e que a palavra de Cristo habite em vocês em Colossenses. Certamente porque as palavras que Jesus fala são Espírito e vida. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você, seja cheio do Espírito Santo. Há mais nisso do que conseguimos compreender. Não trate isso como leitura mecânica. Você está diante de um milagre tremendo. Segundo, busque-o crendo no que você ouve na palavra. Em Gálatas 3,5, Paulo pergunta: aquele que lhes concede o Espírito e realiza milagres entre vocês, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que não é pelas obras da lei. Não é manipulação, não é desempenho, não é mérito. É ouvindo e crendo. Você ouve e crê. Então, quando estiver lendo a Bíblia pela manhã, em silêncio, e encontrar promessas, descrições lindas de Jesus, de sua obra no mundo e da grandeza de Deus, não feche a Bíblia sem responder com fé. Diga, eu creio nisso. Pense, o que significaria se eu realmente cresse nisso? Como se sente crer? Como é o rosto da fé? Não quero apenas ler e depois seguir meu dia. Quero crer. E então você se levanta e crê na cozinha, crê no banheiro, crê na varanda, crê na rua, crê no carro, crê no trabalho. Aquele que lhes concede o Espírito e realiza milagres o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Resposta: pela fé, ouvindo e crendo. Então, o segundo passo é crer. Terceiro, permaneça firme em obediência ao que ouviu e creu. João 14:22 incomoda algumas pessoas. Diz: Senhor, como te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele. Isso não é amor incondicional, é profundamente condicional. Vou ler de novo. Senhor, como te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Ele o amará de um modo que não ama todos. Viremos a ele e faremos morada nele.
Há uma experiência de intimidade e habitação com Jesus e o Pai que vem apenas pela obediência. Aqueles que me amam de tal forma que guardar minha palavra não é uma obrigação legalista, mas um transbordar do amor que tem por mim. Como poderíamos não habitar em um coração assim, com toda a plenitude da presença que ele anseia? Se alguém guarda a minha palavra, se apega a ela, a valoriza em obediência, essa pessoa não apagará o espírito nem o entristecerá, mas conhecerá a plenitude e a doçura da comunhão com o Pai e o Filho. Se você assiste pornografia toda semana, não espere essa experiência, você não a terá. Se você é grosseiro com sua esposa, não a terá. Medite no que Deus disse em sua palavra inspirada, creia no que você ouve e vê nela. Segure firme, obedeça ao que ouviu e viu. E quarto, finalmente, em toda a sua meditação, crença e obediência, deseje o Espírito. Deseje o Espírito. Sei que isso se sobrepõe ao segundo ponto, mas não existe fé verdadeira sem desejo. O desejo não é idêntico à fé, mas caminha junto com ela. Deseje tudo o que Deus é para você. Porque Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse isso sobre o Espírito, que os que crescem nele haviam de receber. Se alguém tem sede, venha. Beba. Você não virá beber se não tiver sede, se não desejar, se não ansiar, se não clamar. Eu quero beber dessa fonte. Quero beber tão profundamente que experimente a plenitude dessa fonte. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso ele disse a respeito do Espírito. Como o servo anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 42. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te deseja, como terra seca e exausta, onde não há água. Salmo 63. Você pode dizer isso? Se não pode, ore para poder, ore para que isso aconteça. Talvez você tenha vindo a este encontro sem capacidade de sentir sede. Isso é muito perigoso, perigosíssimo no ministério. Perder a capacidade de ter sede é perder tudo no fim. Ela precisa ser reacendida. É por isso que estamos aqui. Queremos ser instrumentos para reacender a sede, reavivar o anseio por essa experiência. Minha alma tem sede de ti, meu corpo te deseja, como terra seca e exausta onde não há água. A promessa de Deus para a sua aprovação final, o Espírito da glória e de Deus repousará sobre você. Se provará mais valiosa do que todo o dinheiro do mundo naquela hora. Você não vai se importar com o desempenho das ações quando estiver sendo empurrado para debaixo da água. Só lamentará não ter conhecido melhor o Espírito, não tê-lo buscado mais. Busque-o. Busque-o neste encontro. Busque-o agora, enquanto encerramos. Busque-o no seu quarto de hotel. Peça. Você não ama a versão de Lucas disso? Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e quem busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Qual de vocês, sendo pai, se o filho pedir um ovo, lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Se vocês, sendo maus, e eu amo como Jesus fala com sangue e verdade aos seus discípulos, se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Este é o seu Pai. E este é o maior dom dele, ele mesmo e o seu Filho, por meio do seu Espírito. E ele ainda tem mais de si mesmo para te dar. Se você meditar, crer, obedecer, desejar, pedir e continuar pedindo. Agora eu gostaria de parar aqui e sugerir que tiremos alguns minutos para fazer isso. Então eu vou ficar em silêncio e você vai fazer isso sozinho, de cabeça baixa, ou talvez de forma ainda mais preciosa, se aproximando de 2, 3, 4 pessoas e, por uns 3 minutos, apenas diga: se o Senhor quiser que nos conceda, neste encontro, um gosto mais profundo, uma experiência mais plena de si mesmo,
nesses termos que o pastor John acabou de abrir. Venha. Então faça isso agora, da forma que sentir mais confortável, em pequenos grupos ou sozinho, e eu voltarei em alguns minutos para nos conduzir na oração final. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me.